Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Meu Oscar Herbert, eu estou aqui em Lucca, na Itália. Estou produzindo esse conteúdo exclusivo para vocês aí do Pingo nos Is. E a questão que eu faço é o seguinte: faz sentido que num país continental como o Brasil, uma cidade de 2.000 habitantes isolada na Amazonas, Mato Grosso, tenha o mesmo grau de confinamento que metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro? Essa pergunta já começa a ser feita aqui na Itália. A cidade onde eu estou, Lucca, na Toscana, são 6 mortos. Os números não têm aumentado. A situação crítica continua no norte da Itália. Será que vale a pena fechar um país inteiro por causa de uma situação crítica em uma região? E o mesmo vale para o Brasil, um país continental gigantesco. Aqui na minha cidade você pode sair com o seu cachorro. É permitido também se exercitar, não muito longe da sua casa. 70% das mortes ocorreram em uma região específica. O país já passou da fase do pânico. Olha só que legal aí o registro direto da Itália. O governo italiano anunciou nesta terça-feira mais 743 mortes de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Fala, Zé. Muita gente. Estive olhando dados e vi até o comentário do Constantino, eu gostei muito assim, da análise da Itália. A gente não pode analisar a Itália, os números da Itália como um país todo, mas a região em que o vírus atacou, que é uma região onde há uma grande quantidade de pessoas idosas, aí a situação foi muito mais grave e matou muito mais gente. A média lá foi muito maior da porcentagem normal. Então, há essas mudanças. E há também diferença de atuação do vírus em cada região do país, do mundo e também do país. A gente vê no quadro aqui do Brasil. Augusto. A Itália está pagando um altíssimo preço pela irresponsabilidade com que reagiu inicialmente à crise. Várias autoridades se portaram de maneira lastimável. É um preço alto, como lembra o Zé Maria, pelo altíssimo índice, né, de pessoas idosas. E a conjunção desses fatores aí resultou no que se vê hoje, né? O número de mortes é maior do que o registrado na China. Mas eu continuo otimista aí quanto à curva. Eu acho que tem essas oscilações, mas a curva que parecia descendente, tomara, tem tudo para continuar, também por causa desses detalhes aí que o Zé Maria apontou. As mortes, elas se concentram em determinadas regiões, nas outras elas praticamente não ocorrem e atingem uma faixa da população, que assim, você vê mortes com 83 anos e um quadro clínico, um quadro de saúde problemático para burro. Então, tem explicações isso aí. Nós temos de sempre confrontar o número de casos, o número de mortes com a população. O número de mortes no Brasil, eu pergunto até ao Zé, estão calculando que o número de mortes aqui vai superar percentualmente, né, confrontado com a população, o de outros países, vai ser o maior do mundo em relação a países que têm menos habitantes? O pessoal também precisa ouvir notícias otimistas e verdadeiras. Por exemplo, não se pode calcular ainda, os médicos divergem, os especialistas divergem, qual é o índice de letalidade no grupo de risco e nos outros. Nos outros é baixíssimo. Nos grupos de risco, você tem
Na Itália, por exemplo, o número de mortos, você vai ver, o Rodrigo Constantino tratou disso num tweet, você vai ver quem morreu e você tem pessoas de quase 90 anos, mais de 80, e com doenças, já com um quadro clínico, um quadro de saúde muito precário. Muito precário. Eu me fixo muito mais no número de mortes do que no número de infectados, porque me incomodou muito aquela história de que podem morrer 1 milhão de brasileiros. Não morrerão. Não morrerão. Antes disso será atingida, por exemplo, metade da população será infectada. E aí começa a cair, porque precisa crescer também o número de infectados para que morra tanta gente. Até agora, são menos de 40 mortes. Mesmo que haja um crescimento exponencial, não dá para você deixar de comparar isso aí com outros motivos de óbitos, de mortandade, aí que historicamente matam mais que o coronavírus. Eu não estou minimizando a doença, não, a epidemia. Eu estou enfatizando que é necessário tomar todos os cuidados. Agora, nós não podemos chegar àquela situação em que você, ao saber que todo dia morrem 40, 30 pessoas em acidentes de trânsito, você deixar de andar de carro. É isso. É perfeitamente possível também você isolar os grupos de risco e diminuir as restrições às pessoas que podem fazer a economia continuar funcionando. Vários países já estão caminhando nessa direção e eu li ontem um artigo do Thomas Friedman, perfeito e baseado em conversas dele com médicos, em que ele propõe soluções desse tipo e apresenta estatísticas que precisam ser confrontadas com números absolutos. Assim, morrem 8 pessoas sobre 220 milhões. Morreram na Itália X sobre tantos milhões. Porque aí você vai ver que o Brasil jamais vai alcançar em matéria de letalidade o nível que foi alcançado por outros países e que não é assustador se confrontado com essas epidemias a que eu me referi. A gripe espanhola, por exemplo. A gripe espanhola matou gente que não acaba no mundo inteiro. São contados aos milhões o número de mortos. Desta vez não chegaremos a isso. Muito bem. Zé Maria Trindade, seu comentário. Olha, Augusto, é isso mesmo. A média de letalidade aqui no Brasil está na média mundial, 2,1%. Augusto, você está certíssimo. Vamos fazer aqui uma conta. O Brasil tem hoje 210 milhões de habitantes. 210 milhões de habitantes. A gente sabe que o caso aí de 2,1% de letalidade não é entre os habitantes, mas entre os que contraem o vírus. Então, dificilmente, todos os 210 milhões de brasileiros vão desenvolver sintomas, né? Então, nunca haverá 2% da população brasileira, 2% da população brasileira morrendo de coronavírus. Isso não é real. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou nesta terça-feira ver potencial para que os Estados Unidos se tornem o novo epicentro do coronavírus no mundo. Para a OMS, o crescimento acelerado do número de casos aponta nessa direção. De acordo com a porta-voz da organização, Margaret Harris, nas últimas 24 horas, 85% dos novos casos de coronavírus diagnosticados no mundo são provenientes dos Estados Unidos ou da Europa. Você tem os casos assintomáticos, né? Você tem pessoas que nem vão sentir isso aí se fizer o exame, vão, como se usa agora dizer, testar positivo, não é? Há também os jovens, que eles são contaminados pelo coronavírus e não acontece nada. Eles reagem a isso como se estivesse lidando com um pequeno resfriado. Não há a menor possibilidade de morrer disso aí. Então, a gripe comum mata muito mais gente por ano, nessa faixa etária, né? Sobretudo
A letalidade é muito baixa. Mas tá certo, a gente tem que dar números oficiais. O Brasil não está escondendo nada, ele não tem meios de fazer o recenseamento de pessoas que foram contagiadas aí por essa pandemia, e para isso precisava examinar todo mundo, já que existem, repito, os assintomáticos, e já que outros não apresentam quase reação nenhuma, eles não apresentam os sintomas, ou a manifestação de sintomas é pouco intensa. Mas aqui sim, onde se mente muito, não tenham dúvida, é na China, ainda mentiram na origem da epidemia e continuam mentindo. Ali pode haver uma recidiva da epidemia. Eu lembro que a gripe espanhola teve 3 ondas e surgiu em continentes diferentes. E isso se estendeu por quase 1 ano e meio. Parecia que ia desaparecer e voltava. Essa foi muito mais violenta. Agora, a Rússia mente, Cuba, todas as ditaduras mentem. Claro, não contam a verdade sobre nada. Então, a Cuba era o país que é o único do mundo, nos anos 80, que não tinha casos de AIDS. Aí foram ver de perto ali, ele tinha a mesma porcentagem de qualquer outro país nas condições de saúde que Cuba tem, exageradíssimas aí pelos devotos da família Castro. Agora, 7h53, ponto final nessa edição de Os Pingos nos Is. Agradeço aqui aos meus companheiros. Augusto Nunes, valeu, Augusto, boa noite. Boa noite, Vitor. Muito bom. Valeu, Zé. Até mais. Tchau, Zé. É isso aí, muito boa noite a todos.